Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais uma aula de antropologia. Deixa eu deixar, irmãos, bem frisado aqui, tá? Quando a igreja tiver com um evento marcado ou acontecer alguma coisa de origem, de imprevisto que foge da nossa alçada, como a agenda da igreja, tiver algum evento no dia de curso, como tempestades com alagamento, situações de enfermidade, a aula será marcada para uma outra data, tendo uma disponibilidade de uma outra data. Quando não, a aula será entregue por vídeo, tá? Essa é a norma da nossa instituição Dynamos School. Isso a gente já leciona há cerca de 19 anos, tá? Então, quando não ter condições da gente marcar para uma outra data, enfermidade ou uma catástrofe, choveu muito na cidade, alagou tudo, a aula é por vídeo, tá bom? E enfermidade também, tá, irmãos? Independente de quem seja, às vezes é o professor, o familiar, tá bom? Isso aí a gente pede no mínimo a empatia dos irmãos, dos alunos, para que possam se condoer, se colocar no lugar da pessoa, tá bom? Por mais que às vezes a gente quer estar, mas acontece imprevisto que nos impossibilita, tá? Essa aula de hoje vai ser por vídeo, porque estava tudo marcado para a gente poder estar entregando a aula, mas aconteceu de marcar algum evento na igreja. A gente entende, a escola teológica está debaixo da jurisdição da agenda da igreja, tá? Então a instituição teológica está sujeita à agenda da igreja. A agenda da igreja tem ordem majoritária sobre a instituição teológica. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Nós glorificamos, ó Pai, o teu nome e te exaltamos pela beleza da tua santidade. Queremos, ó Pai, entregar essa aula de hoje nas tuas mãos, ó Pai. Fale conosco pelo poder da tua palavra. Nos direcione, Senhor, pelo poder da tua palavra. Revele a nós o teu Espírito por trás da letra, porque assim está escrito, que a tua palavra é Espírito e vida, e que a vida da tua palavra alcance as nossas vidas e transforme as nossas vidas pelo poder da mesma, em nome de Jesus. Vamos lá. Se eu tiver que sentar no decorrer da aula, irmão, não repare, porque eu ainda não estou 100%. Esqueci. Deixei ele aberto, então pode. No decorrer da aula, ele vai descendo e vai fluindo. Vamos lá. Antropologia, vamos lá. Vamos botar aqui, queda do homem. Peraí. Vamos lá, então, ó. Queda dos anjos, tá? E queda do homem. Botei homem e mulher, correto? O que a gente temos que frisar no início de aula é que, por causa dessa queda aqui, surge o homem. Por conta que o homem surgiu no plano físico, houve-se uma queda. Por causa dessa queda aqui. Só que Deus resgata
todo o projeto através da morte de Jesus Cristo, tá? Eu quero que você entenda uma coisa. Todas as vezes que você se deparar com pessoas na sua caminhada cristã que tenta prejudicar alguém, que tenta denegrir alguém, que tenta o lugar de alguém, que tenta fazer um motim, uma rebelião, essa é a síndrome de Lúcifer, tá? Eu preciso pontuar aqui, tá? Vou pontuar aqui, ó. Não é nem ponto. O que é a síndrome de Lúcifer? Eu deixei pontuado aqui sobre o que é a síndrome de Lúcifer. Deixa eu pontuar algumas coisas aqui. O que é a síndrome de Lúcifer? Você vai se deparar com pessoas na sua caminhada, pessoas que têm um coração assim, um coração que carrega a síndrome de Lúcifer. É um coração inclinado pelas práticas, pelos fazeres e pelas obras que Lúcifer assim faz e assim fez, tá? Primeiro, é incitar, tá? Ou seja, lançar um contra o outro, tá? É a síndrome de Lúcifer. É querer um lugar que não é dele ou dela, tá? Também é síndrome de Lúcifer. Trazer divisão, tá? Trazer divisão, tá? Por quê? Porque essa pessoa, gente, na igreja, no departamento, no núcleo, se ela conseguir trazer a divisão, não existe igreja que vá para frente. Não existe departamento que vá para frente. Eu vou pegar até os textos aqui para colocar aqui abaixo, tá? Para que a gente possa ter uma noção sobre isso aqui, tá? É a pessoa que traz discórdia, tá? São pessoas que trazem trazer divisão, discórdia, trazer inimizades,
tá? São pessoas que lançam uma pessoa contra a outra, tá? Para que isso possa acarretar a divisão. Outro ponto aqui, vou botar de preto, Obrigado, minha filha. Obrigado, né, Flor? Muito obrigado. Escrevam aí após vocês escreverem. Escrevam aí. A gente vai dar seguimento e colocar mais outro texto bíblico aqui. Ó, já vou colocar outro texto aqui lá abaixo já. Marcos capítulo 3, versículo 24 ao 27. Olha só. Eu botei aqui o que é a síndrome de Lúcifer. É incitar uns contra os outros. É querer um lugar que não é dele ou dela. Trazer divisão. Eu frisei aqui, para deixar bem frisado, para que a gente possa ler esse texto aqui, tá? Vida é de prova. Em 2023, a gente estava com um núcleo e algumas pessoas entraram no núcleo teológico para fazer curso teológico. E olha o quadro dessas pessoas. Eu não vigiei. Mas a gente às vezes confia em muita gente e a gente acaba às vezes se decepcionando. E a pessoa era evangélica, os pastores eram os presidentes da igreja. Tu lembra desse caso, lembra? A nora
não falava com o sogro, que era o pastor da igreja, e era pastor dela, e era sogro dela. E ela não falava com ele, ele falava com ela, eles estavam na igreja, e eles entraram no curso teológico. Quando ela entrou para a igreja, o pastor, que é um pastor presidente, junto com a pastora, já se afastou um pouco. Ela entrou no núcleo, ele saiu do núcleo, tu lembra? Ele saiu do núcleo. Moral da história, vamos poder ler esse texto aqui, moral da história. Ela trouxe divisão, trouxe contenda dentro da igreja, o núcleo acabou lá, e a igreja, eu soube, está fechada. O culto parou, o culto lá. O culto lá parou, por causa de uma pessoa que entrou, trouxe divisão, trouxe discórdia, trouxe inimizades, incitou pessoas contra a outra, até aconselhei, falei, mas vocês estão na igreja. Ele, por mais que ele seja teu pastor, ele é teu sogro, por mais que seja teu sogro, ele é teu pastor. Se vocês continuar com isso, nada vai fluir, e nada fluiu. Tá? Eu trouxe aqui uma máxima aqui, pontuei, que Jesus disse que um reino dividido não permanece, não prevalece. Eu vou escrever aqui no quadro também, eu quero que você entenda. O diabo sabe que se ele trouxer divisão para um departamento, para uma igreja, até para um núcleo teológico, não avança, não permanece. Tá? E às vezes você está sendo abençoado no departamento, está sendo abençoado no ministério, mas por conta de dar ouvido para quem não é para dar ouvido, você deixa a divisão entrar e acaba que você é prejudicado porque você não avança naquilo que você estava avançando. E vou dar um adendo aqui, eu vou escrever já no quadro, a faculdade do diabo, a universidade do diabo, que é um anjo caído, foi no céu. Ele aprendeu tudo lá. Ele aprendeu muita coisa lá. Por isso que a igreja não pode ter divisão. Que o departamento não pode ter divisão. O casamento não pode ter divisão. O núcleo teológico não pode ter divisão. Por quê? Porque não avança, gente. Satanás e seus anjos são unidos? Oi? O Satanás e seus anjos são unidos? Vida pontuar algo aqui rapidinho que eu vou pontuar aqui. Os crentes não pode ser, gente. O próprio Satanás e o diabo são unidos. Gente, me desculpa, se o próprio diabo é unido a ponto de não trazer divisão entre eles e tem crente que não é unido, o diabo nesse ponto está sendo melhor do que muitos crentes. A verdade é essa. Aí eu pergunto, qual é a vantagem de trazer discórdia? De trazer inimizades? De trazer contendas? Pessoas assim que a igreja só para ela. De trazer divisões? Isso é para quê? Para trazer divisão, para o reino dividido não permanecer e acabar. Essas pessoas que fazem isso estão prestando um desserviço para o reino, estão prestando serviço ao diabo. A verdade é essa. Nós temos que ler esse texto bíblico. Nós temos que ler esse texto bíblico. E o que eu mais me deparo, está aqui minha esposa de prova, com pastores, amigos, líderes, colegas, que a gente dá escola de líderes, escola de obreiro, passando por essa situação aqui. O pastor fala A, o obreiro fala B. O líder do departamento fala C, quem está ali ouve, mas depois espalha D. Tudo para causar isso aqui, ó. A igreja está sempre dividida, a igreja está sempre vazia, a igreja nunca vai crescer, o departamento não flui por causa disso. O líder que tem a visão do céu tem que pegar a pessoa e falar assim, irmã, vamos orar para que isso não ocorra uma divisão? Porque a gente precisa repreender isso. Se eu deixar isso avançar, vai haver a divisão e não vai permanecer. Aí alguém ora assim, ó, a gente ora para Deus trazer o povo. Só que Deus traz o povo, mas não conserta o problema que está ali. Porque não adianta Deus trazer o povo se a divisão continua. Se é um irmão, eu falo isso por causa da igreja que eu congrego. Tá? Eu falei, pastor, se o senhor não chamar, hoje ela é missionária, se o senhor não chamar fulano de tal, pastor, para conversar com ela e parar com isso, a igreja nunca vai crescer. A gente passava meses, tá aqui minha esposa, a igreja é a mesma coisa.
Foi ele chamar, na época ela era diaconisa, agora ela é missionária. Foi o pastor chamar ela para conversar e quebrar esses pontos de divisão. Por quê? Porque ela estava lá, amém, aleluia. Mas pelas costas estava espalhando discórdia, espalhando no ouvido de um, no ouvido de outro, inimizades, contendas, dissensões. Foi o pastor chamar, a divisão acabou. A divisão acabou, a igreja está fluindo. Ela está casada, está uma bênção. E né, agora, a igreja agora está avançando. A gente vê que a igreja mudou por causa disso aqui, irmãos. Se você deixar que a divisão continue, a igreja nunca vai crescer, o departamento nunca vai crescer. A gente temos que distanciar a porta da porta de entrada da porta de saída. Como é que a gente faz isso aqui? Tirando toda a divisão da igreja. Porque nós temos que parar com isso. Se é culto das senhoras, os senhores não vão. Os adolescentes não vão, os jovens não vão. Se é culto de missões, eu não estou chamado para missões, eu não vou. Se é culto dos varões, as varões não vai. Não vão. Se é culto dos jovens, os adultos também não vão. Nós temos que parar com isso. Isso é divisão. E a divisão, ela nunca faz e nunca traz crescimento. Só traz ruína e queda. Tá? Foi assim com Lúcifer. Ele foi falando para um e para outro anjo. Para um e para outro. Até o quê? Da rebelião. Tá? E olha o que está acontecendo até hoje. O que acontece até hoje é por causa disso. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Versículo 24. Perdão, vou ler a partir do 20. O nosso foco do 20 vai, mas vou ler a partir do 20. Vou ler a partir do 20, por favor. Ó, eu botei aqui, ó. Jesus disse que um reino dividido não permanece, não subsiste, ou seja, deixa eu botar 2 pontos aqui, ou seja, Jesus está dizendo que onde tiver divisão, nada flui, ou seja, acaba ou deixa de existir. Então, isso aqui, onde tiver divisão, tá? Então, que isso fique bem claro. Se você quer que o seu departamento continue, que a sua igreja continue, de certa forma, rompendo, corte as divisões. Tá? Procure saber quem fala demais, quem está sempre colocando defeito em um e outro em departamento, quem está sempre com rixa, com discórdia, com inimizades, com consenções. Tá? Paulo diz que isso é obra da carne, mas quem impera por trás da carne é o diabo. O que eu vou dizer aqui, antes de a gente ler, é triste. Mas isso aqui nós temos dados para ele que a gente leciona em escola de obreiros, escola de líderes. A maioria de pessoas que foram assassinadas na fé foi por causa de irmãos ou de irmãs que falam demais. Tiago diz, e o apóstolo João também diz, que quem fala contra seu irmão é homicida. E não ama a Deus porque a verdade não está nele. Porque se eu não amo o meu irmão que vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu nunca vi? Se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu nunca vi? Então, quem fala demais ou quem toca na vida dos outros é homicida. E a gente olha muito mal, porque eu sou da igreja? Por causa de fulano, por causa de Bertano. Pra tirar da igreja é fácil. Fato. Deixa eu pontuar isso aqui, irmão. Para tirar da igreja é fácil. Eu quero ver você com o mesmo ímpeto trazer pessoas de volta para a igreja. Na mesma facilidade que você tirou ela. Eu vou até ler, depois desse texto aqui, Mateus 5:9. Diz que bem-aventurados os pacificadores. Você sabe o que é pacificador? É aquele que recebe uma informação que ouve e fala assim, não, irmão, não faz isso não, vamos deixar isso quieto, vamos alarmar, isso morre aqui, vamos parar com isso por aqui. E são pacificadores. Eu vou ler esse texto aqui já, tá? Porque Deus precisa levantar nossos meio pacificadores.
ao invés de incendiários, que ao invés de pacificar, acaba jogando mais lenha na fogueira, acaba jogando gasolina, etanol, álcool na fogueira, para poder queimar mais e trazer divisão. Só que quem se prejudica nisso tudo é o reino. E detalhe, e as pessoas que vão ser alcançadas pelo reino por algo que você que trouxe a divisão fez, vai cair tudo na tua conta naquele grande dia. Se a pessoa que fala mal dos outros na igreja tivesse a mesma coragem de falar com uma pessoa para entrar, né, para poder atrair a pessoa para a igreja estava cheia. Fato. Fato. Isso aqui é uma técnica de evangelismo, uma técnica missionária. Se você empregasse o mesmo ímpeto que você tem de falar mal de um e de outro para trazer divisão, e você usasse isso para poder evangelizar, a igreja estava cheia. Só que ao invés de você usar essa ferramenta que Deus te deu, que é a língua, para poder evangelizar, trazer pessoas para a igreja, aí você tem trago divisão. E quando traz divisão é um problema. Porque ao invés de crescer, não cresce. E isso me dói quando a gente ouve. Só de igreja por causa de quê? Por causa de fulano. Que você surge no nosso meio hoje como um pacificador. Alguém que não leva a divisão, alguém que não leva a contenda, alguém que não leva a inimizade. Mas que pacifica. Vamos orar. Age assim não. Faz assim não. Se a pessoa errou, eu não posso errar também. Porque um erro não justifica outro. Se a pessoa errou, eu não preciso, de certa forma, sabe? Não deixa pra lá, vamos orar. Fique com raiva não, fica triste não. Não alarma não, não leva isso pra frente não, vamos orar. Isso é pacificador. Marcos 3. A partir do versículo 20. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Ou seja, a obra está levando eles para uma casa, no ímpeto de uma chamada missionária pregando acerca do reino, e tempo eles não têm para comer. Versículo 21. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Entenda isso aqui, entenda. Os parentes aqui são pessoas de dentro. Aqui está falando de Jesus e dos seus discípulos. Se atente a isso. Aqui está falando de Jesus e dos seus discípulos. E quem está falando que Jesus está fora de si não é de fora, é de dentro. Deixa eu pontuar isso aqui. Preciso pontuar isso aqui. Quem vai falar mal de você não é quem está longe, é quem está perto. Porque o diabo é covarde. O diabo é covarde e tem gente que empresta a língua para ele. Tá? Isso que me dói. Isso que me dói. Tá? Eu vou botar no quadro também. Mateus capítulo 10, versículo 36, Jesus disse que o inimigo do homem somos da própria casa, somos da própria família. Ali no grego engloba 2 pontos, família biológica e família igreja. Irmão, por que é tão difícil a gente se alegrar com a vitória de alguém, gente? Por que é tão difícil a gente chorar com quem chora? Por que é tão difícil a gente se alegrar com quem se alegra? Estão indo para poder prender e dizer, está fora de si. Então pega isso aqui, por Deus, pega isso aqui. Os maiores fatores de incompreensão ministerial vai vir de dentro. Não sei para que passa tanto tempo orando. Não sei por que passa tanto tempo na igreja. Não sei por que passa tanto tempo no monte. Não sei por que passa tanto tempo no WhatsApp aconselhando um e o outro. Não sei por que passa tanto tempo se dedicando para cuidar de família, cuidar de mulheres, cuidar de lares. Isso são incompreensões. São pessoas que não tiveram a chamada da promessa, que não tiveram a promessa e querem, de certa forma, impedir quem tem a promessa. Tá? Eu vou colocar isso aqui no quadro já. Nunca vai vir de longe, vai vir sempre de perto. Tá? Então se atente a isso. O diabo para te atacar não vai usar quem está nos Estados Unidos. Quem está na Holanda, quem está no Japão. Ele vai usar quem está perto de você. Quem come do pão com você, quem bebe do vinho com você. Quem senta na mesa com você, quem te dá a paz do Senhor. Quem diz, estou contigo, hein, vaso? Vai usar esses. Tá? Detalhe, não vou usar todos. Porque eu ainda creio que tem pessoas que se posicionam como servo e como serva. Eu ainda creio que tem pessoas que se posicionam como crentes, que são pacificadores.
Mas eu também sei também que existem pessoas que, em contrapartida, não se posicionam, mas querem tirar pessoas da posição. Querem tirar pessoas do cargo, tirar pessoas do lugar. Fazendo o quê? Emprestando a boca para o diabo. Em Apocalipse, em uma das igrejas, é dito assim, olha, bem sei quem vocês são, porque vocês mentem. Dizem ser judeus, mas não são. São sinagoga, são casa de Satanás. Tá? O que o texto está querendo dizer? Que são pessoas que estão no mesmo lugar religioso que você, que é a sinagoga, que é a casa de oração, que é a igreja, mas as suas práticas, as suas obras mostram que não são evangélicas. São oficinas, são casa de Satanás. Tá? Então as incompreensões não vão vir de fora, vão vir de dentro. Tá? E detalhe, eu não ia nem colocar isso aqui. A aula que está arrumando para esse lado. Tá? Eu estou com algumas coisas para poder passar ali da introdução de onde nós paramos, tá? Falando sobre o que é da aula passada, tanto no tablet quanto no telefone, mas Deus está nos direcionando por esse caminho aqui, a gente precisa pontuar. Tá? Ó, 22 de Marcos 3, de Marcos 3, 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu. Olha o quadro. Olha o quadro. Eles estão falando que Jesus está com o diabo. Irmão, se estão falando de Jesus, não vão falar de você. De mim. Eu não sou melhor do que Jesus nunca. Eu não chego à chola do pé de Jesus, com ele andando uma semana inteira descalço. Eu não chego à sola do pé dele, perante a grandeza dele. Se falaram dele, que nunca fez mal para ninguém, só fez o bem, só ajudou, não vão falar de você? E pontuo de novo, não são os de fora, são os de dentro. Tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. O que ele está falando? O que ele está fazendo é porque ele tem Beelzebu. Ó, vou botar aqui rapidinho. Eu preciso botar rápido, mas eu preciso escrever aqui. Pode colocar aqui, ó. Beelzebu, ó. Vem de Bel, tá? Vem de Bel, tá? Que é igual. Como eu estou escrevendo com letra de máquina, então esse D está maiúsculo mesmo, tá? É de máquina, tá? Mas se fosse letra de mão eu colocaria... Aliás, me perdoa, deixa eu botar aqui, só um minuto aqui rapidinho, é deuses nas músicas. Se fosse em outro caso, letra de mão eu colocaria... Tá, mas como não é... Está conseguindo entender o que Deus está falando com a gente? Você está conseguindo entender o que Deus está falando com a gente aqui nessa aula? Eles estão atribuindo o ato de Jesus de forma interpretativa a bel prazer para dizer é diabo, para dizer é demônio. Pergunto nessa aula aqui, quem está falando, está longe ou está perto? Quem está falando, está longe ou está perto? Está perto. Fala, mano, tio Raimundo, Lavassier. Hoje, isso me dói falar isso. Quem está falando isso, está vendo. Quem está falando isso, está recebendo a palavra. Está recebendo o ensino, o estudo, a instrução, a doutrina.
mas mesmo assim está recebendo e está dizendo, tem diabo, hein? É demônio, hein? Porque é um que não quer receber, mas está trazendo uma informação errada para ter divisão e, de certa forma, prejudicar todos. No quesito libertação, no quesito palavra, no quesito ensino. Então, eu vou trazer essa informação porque está prestando serviço para o diabo, para que todos aqueles que estão ouvindo falem, e será que tem mesmo? Será que é verdade? Então vamos parar de ouvir ele, né? Vamos parar de receber os seus ensinos, de receber as suas ministrações, de receber as suas orações, de receber as suas palavras, porque deve ter, né? Só que pega isso aqui. No meio de uma galera imunda, eu sempre pontuo que vai prevalecer sempre os santos, sempre os limpos. Uma galera que é profana sempre vai sobressair os justos, os santos. Lembra da arca? Eu até dei uma aula esses dias. Foi, tem uns 15 a 20 dias, uns 20 dias, mais ou menos, que eu dei uma aula. E não sei se foi aula ou foi ministração. Porque tivemos que cancelar algumas agendas por conta de enfermidade, enfim. Mas eu me lembro que eu falei que alguém havia ressaltado sobre a arca de Noé. E eu falei que Deus pediu para que Noé colocasse 7 pares de animais limpos e um par de animal sujo. Colocar 7 pares de animais puros e um par de animal impuro. Porque por mais que esteja o impuro dentro da arca, ainda prevalece a maioria dos puros, dos limpos, dos santos, daquele que não empresta ouvido para que Satanás use alguém como ferramenta para poder trazer divisão, sabe? Então eu creio nessa visão que sempre os justos vão prevalecer, que sempre os puros vão prevalecer. E talvez essa época agora é a época dos puros, dos limpos se posicionarem e dizer, você está falando, mas você está falando por você, fala por você, não por mim. Porque se você acha que ele tem, eu já não acho que tem. Porque eu fui alcançado pelo ensino que saiu da boca dele. Porque a palavra que Jesus falou me alcançou. A oração que ele fez curou a mim, libertou a minha casa, libertou a minha família. Então fale por você. Se você quiser não se posicionar e sair, você sai. Mas eu vou continuar aqui. Porque eu vou trazer para a nossa aula aqui o que Pedro um dia disse. Jesus falou, Pedro, tu quer ir com eles? Porque tem uma galera que fala assim, eu estou indo, tu não quer ir não? Eu estou saindo, tu vai sair não? Aí Jesus, Pedro, tu quer ir com eles? Então vá. Aí Pedro, para onde mirei? Ele disse para onde mirei, eu disse para onde vou? Para onde mirei, porque para onde vou se trata de lugar. Para onde mirei se trata de pessoa. Pedro está falando, não, eu não quero sair daqui, porque o que eu preciso alcançar para a minha vida não está em espaço geográfico, está em você. Glória, porque só você tem a palavra, tem as palavras de vida eterna. Quer uma nota aqui para a gente poder continuar? Vigia a quem tu tem emprestado o teu ouvido. A nossa aula é para tratamento para nós. Eu tenho certeza que é. Porque o que fez um homem cair foi a mulher dar ouvido para quem não era para dar ouvido. Por que Eva deu ouvido à serpente? O marido havia ensinado. Por que ela deu ouvido à serpente? E tem pessoas perdendo porque está dando ouvido para quem não é para dar para ouvido. E depois que come fruto, toma Adão, come tu também. Ou seja, eu errei, erra tu também. Eu estou fazendo errado, mas erra comigo, não deixa eu errar sozinho não, erra comigo também. Já que eu fiz, faz também. Aí depois que fez, diz a Bíblia, que se vestiu de avental. Eu pergunto, você me responde.
Que parte cobre o avental? Quando a mulher vai cozinhar, ela acabou de tomar um banho, ela está com a roupa por baixo, o que ela pega? Ela bota o avental, amarra, e ela lava a louça, lida com gordura, descasca um legume, ela está de avental. Porque avental só está para frente. No Jardim do Éden, eles descobriram que estavam nus. Mas aí fizeram avental. Tem algo de errado aqui. Por quê? Porque eles vão fazer aventais de folha de figueira. Quer uma nota? Não existe avental de folha de figueira que perdure. Essa folha que estava verde ontem, que você arrancou para fazer esse avental, hoje já não vai estar mais naquela verdura, naquela cor viva que estava ontem. Amanhã vai estar mais seca do que hoje. Depois da manhã, muito mais. Esse avental vai cair, Deus vai revelar quem você é. Esse é o ponto X da coisa. Porque tem gente que lida com a gente muitas vezes de avental. Pela frente é uma coisa e por trás é outra. Isso aqui mostra muito o perfil da queda. Porque, irmão, por que não fez um vestido? Por que não fez duas tanga, que lá que fale? Por que se faz avental? No hebraico ali é mostrar pela frente uma aparência, mas por trás outra. Enquanto eu estou de frente para você, o meu avental revela quem eu sou para você aqui. Mas quando você sai, eu saio. Eu não sou mais aquilo que eu mostrei de frente para você, porque a minha ausência, a minha distância de você revela quem eu sou com você por trás. Pela frente do Pai do Senhor, eu te abraço. Mas por trás eu falo de você, toco no seu nome. Questiono a pregação que você pregou, o louvor que você louvou. A camisa que você escolheu para o departamento. O hino que você escolheu para cantar no domingo. A palavra introdutória que você trouxe. Isso são gerações de aventais. Mas eu creio que nós estamos vivendo um período e esses alunos que eu estou lecionando, que são vocês, são pessoas que, por mais que vocês estejam passando por pessoas que pela frente de você é uma coisa e por trás é outra, vocês estão cobertos pelo Cordeiro. Pelo Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro que não expõe, o Cordeiro que cobre. O Cordeiro que não amostra, que tampa. Um Cordeiro que não traz divisão, mas traz a união. Que não traz separação, mas pacifica. Para que as coisas possam arrumar e romper de forma gloriosa em prol do reino. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio. Prossigamos do versículo de número 23. Olha o que diz 23. E chamando-os a si. Olha só. Calabarace. Elemantúria. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Jesus, por Espírito, sabe o que estão falando. Estão perto. Ele sabe. Só que ele sabe que tem uma galera boa ali, vida. Alunos. Ele sabe que tem uma galera boa ali que está ouvindo isso também. Aí ele, para não permitir que um e outro envenene toda a galera, inclusive os apóstolos, os obreiros, os dele, ele, vem cá vocês, vem cá. Está chamando a si. Alguns, vem cá. Ele chamou e disse-lhes, por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Ele está falando assim, vem cá, labaraço, pega isso aqui. Ele está dizendo assim, ó, se eu não chamo vocês no particular, eu vou permitir que essa informação aqui envenene todos vocês. Mas para não envenenar vocês, eu vou contar uma parábola. Parábola é palavra. Vem cá, vou trazer vocês para a palavra. Porque se eu não trouxer vocês para a palavra em particular, essa galera aqui, que são os escribas que estão vendo, que são alguém que participou, que recebeu, que ouviu, vai envenenar todo mundo. Então, para eu não permitir que todo mundo seja envenenado, vem cá a parte. Vem cá a parte. Pode, porventura, Satanás expulsar Satanás? É olha 24. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir.
A expressão subsistir significa permanecer, prevalecer. Se tiver divisão, a porta fecha. Se tiver divisão, o departamento acaba. Se tiver divisão, a igreja não flui. Se tiver divisão, o núcleo não avança. O departamento não cresce. A igreja não cresce. O casamento não flui. A empresa não avança. A empresa não cresce. É isso que ele está falando aqui. Porque esse negócio de casamento, que a mulher trabalha, o meu dinheiro é meu, o marido, o meu é meu. Isso não existe, está dividido. Vão batalhar e nunca vão conseguir. Porque está dividido. O diabo sabe disso. Não se trata só apenas de igreja, departamento, jogral, grupo, não. É um âmbito de coisas. Engloba nisso aqui. Divisão. Se tiver divisão, não avança. 26. 25? Obrigado, vida. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Você está entendendo? Até que ter casamento. Precisa entrar nisso aqui. A mulher tem senha no telefone, o marido tem senha. Que eu não vejo o erro ter senha, eu vejo o erro é ambos não saber a senha do outro. Dinheiro é meu, o teu dinheiro é meu, o meu é meu, o teu é teu. Para orar não oram juntos, para almoçar não almoçam juntos, para tomar café da manhã não tomam café juntos. Eu sei que vai ter ocasiões que um vai ter que tomar enfim, mas que isso não seja uma regra. Sempre um come na cozinha, outro come na sala, outro come no quarto, outro come no escritório, não. Então são pontos, fatores predominantes. Até no quesito de estar brigado, desentendido, quer dormir descosta, quer dormir de pirraça, quer dormir na sala, no escritório, no quarto de hóspede. Pedro diz que até a oração, se a pessoa estivesse em casa com essa divisão na vida matrimonial, a oração não é aceita. A oração não sobe. A oração não é ouvida. Não é atendida. Tá? Então são pontos predominantes que nós temos que tomar cuidado na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Para que de certa forma, a gente deixe de vacilar. Aliás, de alguma forma, a gente vacile em alguns pontos. E o diabo ganhe terreno e tenha êxito naquilo que ele vem trazer. Vamos lá. Versículo de número 26. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem o seu fim. Então o diabo sabe que se ele ficar dividido, o reino não avança. Tem fim. E foi isso que eu falei no início da nossa aula. Com o ponto que a Jéssica pontuou. Se Satanás é unido e tem crentes que não são unidos, nesse ponto, o diabo está melhor do que esse crente. Vai já. Desculpa, gente. Segura mais, segura a tosse. Desculpa. Por mais que ele por mais que eu não esteja com frio, bronquite forte, nem asma, um pouco de fadiga ainda, mas a tosse ainda tá só Jesus. Quando tosse, a cabeça faz assim. Então, nesse ponto, me desculpa. A gente não pode quebrar princípio. Lembra do Gadareno? Jesus atendeu os demônios. Não nos mande embora. Eles estão unidos. Não nos mande embora. Não nos mande embora da região. Manda eu! Ou manda a gente? Manda a gente. Para estar manada de porcos. Tudo no plural.
Porque nenhum deles pensou no singular, porque eles são unidos. Se os demônios são unidos, Satanás é unido, irmão, por que nós às vezes somos tão desunidos, gente? A gente precisa, de certa forma, ser crentes. Sermos pacificadores, ter a mente de Cristo. Vão acontecer rusgas, desavenças? Vão. O que eu não posso é permitir que essa rusga, que essa desavença vire uma divisão e prejudique o reino dos céus. Porque quando há uma divisão, o reino do céu é prejudicado. Quando há uma divisão em um departamento, o departamento acaba, o departamento acabou, mas quem ia ser beneficiado por causa daquele departamento é prejudicado. Quem ia receber as coisas que iam vir do departamento, as pessoas que iam receber as coisas que iam vir daquela pessoa, daquela igreja, daquele departamento, daquele conjunto, e não recebe mais por causa da divisão, quem perde é o reino, a pessoa perde por isso. Tá? Acabar de ler aqui. Versículo 27. A gente continua no próximo vídeo.